Semana que vem a última e quinta ministração, e hoje nós vamos falar sobre as invenções católico-romanas. Vamos repetir isso: as invenções católico-romanas. Mas a Igreja Católica inventa muita coisa. E se tivesse patenteado tudo que inventou, meu irmão, seria talvez os maiores inventores da história da humanidade. Só que as invenções católicas não são científicas. As invenções católicas são religiosas. E o problema é que muita coisa católica inventada pelos católicos tem entrado na igreja. E a igreja aceita como se fosse normal, aceita como se fosse certo, aceita como se fosse de Deus. Pastor, a igreja católica inventou coisa demais. E a igreja evangélica, sabia que abraçou alguma dessas invenções e faz uso delas e até as defende. Sabia que tem muitos crentes que fazem uso dessas invenções e até brigam com outros dizendo: não, mas é de Deus, isso é Deus que inventou. Você tem que pensar. Diga isso para o seu irmão: você tem que pensar. Sabe qual é a melhor maneira de enganar as pessoas na fé? É dizer que quem tem fé não pensa. Porque se você pensar, você irá contra a fé. Meu irmão, quem tem fé pensa. Ou então nós vamos acreditar que quem tem fé não é racional. E o apóstolo Paulo diz: oferecei a Deus o vosso culto racional. É um culto de fé, mas também é um culto de entendimento. Eu acredito no que eu entendo. O que eu não entendo, eu não posso acreditar, porque senão eu serei enganado. Todos que são enganados na fé é porque não entendem a própria fé. Eu pergunto a você, amigo católico que me ouve, que me assiste no DVD: você entende tudo da fé católica? Entende como surgiu? Por que surgiu? Quando surgiu? E por causa de quem surgiu? Ou você é igual aquela moça que ia casar e a mãe foi ensiná-la a fazer peixe para o marido. E ela disse assim: minha filha, quando você for fazer o peixe, você corta a cabeça e corta a cauda. E só faz a parte do meio. A filha aprendeu e perguntou para a mãe: mãe, mas por que tem que cortar a cabeça e cortar a cauda? A mãe disse: não sei, é sua avó que me ensinou assim. Então a moça foi até a avó: vó, mãe me ensinou que para eu fazer o peixe para o meu marido, eu corto a cabeça e corto a cauda. Eu aprendi a fazer, mas quero saber por que tenho que cortar a cabeça e a cauda. A avó disse: minha neta, eu também não sei. Pergunta para sua bisa. A bisa já velhinha, lá perto dos 100 anos, a bisneta chega até ela e diz: bisa, a mãe me ensinou que para eu fazer o peixe para o meu marido, eu corto a cabeça e corto a cauda. Perguntei por quê, ela não sabia. Perguntei para a avó, também não sabia. E a avó disse: pergunta para a bisa: ô bisa, por quê? Ela disse: ô minha bisneta, é muito fácil, é simples. Porque na nossa época, as panelas eram muito pequenas. Como o peixe não cabia dentro delas, nós cortávamos a cabeça e cortávamos a cauda. Mas se a panela cabe o peixe, faz o peixe inteiro. Como é que ela descobriu isso? Diga para o seu irmão: perguntando por quê. Por que para alguns pastores perguntar ofende? Por que para algumas religiões perguntar ofende? Por que alguns sacerdotes, padres, pastores, religiosos, quando você se relaciona com eles igual a criança se relaciona com os pais, ofende? Quem já não passou raiva com a criança quando fica na fase? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Ah, você tem que acordar às 8 horas. Por quê?
Não, porque 8 horas é a hora de acordar. Por quê? Não, porque 8 horas eu tenho que trabalhar. Por quê? Chega uma hora, como é que você fica? Ah, menino, por quê? Sim. Se você disser isso para minha filha, por que sim? Ela lhe diz imediatamente, porque sim não é resposta para gente inteligente. Você não pode aceitar um porque sim. Porque eu tenho que orar? Porque sim. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem é que disse que para orar tem que fechar os olhos? Pergunta para o seu irmão, por que fecha? E quem é que já não criticou o outro porque orou de olho aberto? Está lá sem fé, orando de olho aberto. Quem é que disse que para orar tem que ficar de pé? E por que em alguns lugares você fala, vamos orar, o que todo mundo faz? E quando diz, vamos ler Bíblia, o que todo mundo faz? Aí quando eles estão em casa lendo a Bíblia, 15 capítulos, todo mundo lê em pé. Lê? E porque quando entra na igreja, o pastor fala, vamos ler Bíblia, o que eles fazem? Fazem as coisas sem saber o porquê. É a mesma coisa. Por que você está casando? Porque sim. Por que você trabalha? Porque sim. Na fé também tem que existir qual pergunta? Por quê? E se não souberem responder, a interrogação tem que ficar na sua mente. É por não haver porquê que surgem muitos absurdos. Por exemplo, uma vez me falaram assim, pastor, vamos ao monte orar, porque a grama pega fogo. Eu olhei assim, é mesmo? A grama pega fogo? Pega. Por quê? Ah, eu não sei, só sei que pega. Ah, sim. Pra quê? Ah, também não sei, eu só sei que pega. E eu disse, até quando? Ah, eu também não sei, eu só sei que pega. Repita comigo, é assim que eu começo o engano. É assim que começa o quê? Começa o engano. Daqui um dia vai ter igreja a céu aberto, só no lugar onde tem grama, para na hora que orar a grama pegar fogo. Você sai dali com a grama pegando fogo e a sua vida dentro da geladeira. Resolveu o quê? Pergunta para o seu irmão, resolveu o quê? Por que na igreja católica então existem invenções? Primeira razão, por causa de um dogma católico, que nós já ministramos sobre ele na mensagem número 2, feito no Concílio Vaticano I, 18 de julho de 1870, que diz que o Papa, quando fala em matéria de fé e religião, fala sentado na cadeira de Pedro e, portanto, fala ex cátedra, com auxílio do Espírito Santo, não erra e daí se torna infalível. A sua palavra é colocada na mesma posição de validade, igualdade, importância que a própria Bíblia Sagrada, e ir contra o que o Papa diz em suas bulas ou suas encíclicas torna o católico digno de excomunhão. Assim sendo, o que a Igreja Católica fez? Colocou um tampão na boca dos católicos. Se o Papa falou, ninguém pode falar mais nada, porque o Papa não erra. É mais ou menos assim, falou, está falado. Todo mundo tem que obedecer e não pode perguntar nem por quê. Agora vamos e venhamos. Então as igrejas evangélicas, os pastores estão querendo ser igual ao Papa também, não? Falou, está falado. Não pode perguntar, porque senão é chamado de rebelde. Judas, Datã, Coreia, Birão, endemoniado, Saul e por aí vai. Segunda razão pela qual na Igreja Católica se acredita em tudo o que é inventado. Porque a Igreja Católica, depois de Constantino, que foi imperador, que entre aspas teve aquela visão da cruz, naquela batalha daquela ponte, que já falamos no DVD número 2,
quando então ele tem a visão da cruz e vence a guerra, ele então, logo após, dá liberdade religiosa e proíbe a perseguição. Assim sendo, nos tempos de Jesus já havia uma religião fortíssima no Império Romano, que era uma religião chamada de paganismo. E quem fazia parte do paganismo era chamado de pagão. E se você olhar no dicionário o que significa uma pessoa pagã, literalmente é adorador de vários deuses. Aí então o paganismo começa a entrar na igreja. E deuses romanos, ou gregos, ou babilônicos, ou orientais, começaram a se associar a nomes bíblicos. E daí então muitas coisas foram inventadas, porque o católico não se liberta do paganismo, mas ele, pelo contrário, se mistura ao paganismo, com algo chamado na Igreja Católica de sincretismo religioso. Exemplo, na Bahia, por causa do sincretismo religioso, no dia do Senhor do Bonfim, as mães de santo lavam as escadas da igreja do Senhor do Bonfim com a água do Santo Espírito. E isso é considerado normal. Vem alguém espírita querer lavar nossa calçada com a água. E o que nós vamos fazer com eles? Será que nós vamos dizer, pode lavar, ou que entra aqui, lava aqui também? Não, a nossa fé não tem sincretismo. Nós não nos misturamos. Pelo contrário, nós abandonamos a fé anterior e assumimos a nossa fé nova em Cristo Jesus. Mas na Igreja Católica não. Na Igreja Católica as coisas se misturam. As coisas o quê? E por último, na Igreja Católica o costume de se aceitar o que a igreja decide, ou de se aceitar o que o Papa disse, sem perguntar por quê, quando, quem disse, onde está escrito, como começou, até quando. Viver uma fé sem questionar esta fé é anular uma capacidade que Deus nos deu de pensar, de raciocinar, de fazer perguntas ao próprio texto e ver o próprio texto respondendo a sua pergunta. É assim que você deve encaminhar a sua fé, mesmo quando o seu pastor fala. Tem que vir uma pergunta na sua mente: por quê? Quando o pastor diz, vamos ofertar, o que você tem que perguntar? Quando o pastor diz, vamos orar, o que você tem que perguntar? Quando o pastor diz, vamos jejuar, o que você tem que perguntar? Isso não pode ser roubado de você, porque Deus fez você um ser pensante, uma pessoa com razão lógica, uma pessoa inteligente. E quando então te proíbem de pensar, te proíbem de exercer a faculdade que Deus deu a todo ser humano, que é a faculdade da inteligência, a faculdade da lógica, a faculdade do livre pensamento, a faculdade da associação das coisas. E na Igreja Católica, quem vai contra ela ou contra o Papa é digno de excomunhão. Na Igreja Católica é mais ou menos se dissessem, é proibido pensar. Mas na fé evangélica não. Na fé evangélica é necessário pensar. É o quê? Vamos ver algumas invenções católicas e os anos e o ano onde foi inventado, e que os católicos nem sabem por que fazem. Por exemplo, vai aparecer no telão: reza pelos defuntos, oração pelos mortos. Por que os católicos oram pelos mortos? Isso começou no ano 310 depois de Cristo. Sabe por quê? Porque eles entendem, aí nasce a doutrina do purgatório, que mais na frente nós vamos ver, que
há algumas pessoas que morrem com pecados de menor importância. E quando eles morrem com pecados de menor importância, vão para um lugar chamado purgatório. A Igreja Católica defende que há 3 tipos de igreja: a Igreja do céu, a Igreja da terra e a Igreja do purgatório. Na Igreja do purgatório estão as pessoas que morreram sem cometer pecados absurdos, como se houvesse graus de pecado: pequeno, médio, grande e gigante. Daí então, quem comete pecados pequenos vai para o purgatório. O que você pode fazer por eles? Orar por eles. Por que não perguntam? Por quê? Encontrar se há uma resposta bíblica? Não, porque na Bíblia não existe oração pelos mortos. Muito pelo contrário, na Bíblia existe proibição de oração pelos mortos. Mas os católicos vão dizer que na Bíblia diz que é possível orar pelos mortos. Sabe onde? Segundo Macabeus capítulo 5, livro apócrifo. Não é livro canônico. Outra invenção católica: o uso de velas na missa. Isso começou a ser usado em 320 depois de Cristo. Vai guardando as datas aí. Os mortos começou quando? O uso de velas começou quando? E você sabia que eles têm coragem de dizer que eles usam vela porque no Antigo Testamento havia o candelabro? E que por isso também tinha que acender vela? Mas eu pergunto: Jesus acendeu vela para o Pai? Acendeu vela para o Espírito? Acendeu vela para si mesmo? Os apóstolos acenderam alguma vela? Nas sinagogas havia alguma vela? Por que nós não temos vela? Para que algo de parafina com um pavio iluminando, se nós temos Jesus que disse: eu sou a luz do mundo? Pergunte para quem está do seu lado: entre vela e Jesus, qual ilumina mais? Mas lá na fé católica é proibido perguntar por quê. Terceira invenção: culto aos santos. Em 375 depois de Cristo. Quando? Quem se lembra quando os santos há na Igreja Católica canonizados hoje, não em processo, só canonizados? Mais de 10 mil. Então você tem que fazer culto a eles. Então hoje seria quantos cultos? Nosso Deus, hein? Mais de 10 mil cultos. Pergunta ao seu irmão: por quê? Na Bíblia só é celebrado culto a quem? A Deus. E não precisa de mais ninguém. Por quê? Não há ninguém acima dele, nem ninguém no nível dele, o qual importa que nós devemos buscar. O que a Bíblia diz? Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes. Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei. Então por que cultuar os santos? Outra invenção católica: instituição da missa no ano 304. Por que a igreja evangélica tem culto e a igreja católica tem missa? Outra invenção católica: culto à Virgem Maria. Sabe quando é que começou isso? Ano 431 depois de Cristo. Por que tem que cultuar, entre aspas, a Virgem Maria? Olha a pergunta mágica. Qual a pergunta que é? Por quê? Outra invenção católica: uso da roupa sacerdotal, 500 depois de Cristo. Porque o pastor se limita a usar no máximo um terno, ou então apenas andar bem arrumado, e o sacerdote católico tem todas aquelas roupas, todas aquelas indumentárias, todos aqueles mantos, com cores para determinadas missas, com cores para determinadas horas, com formato de roupa para determinadas cerimônias. Por que isso? Por que tem que ter uma roupa especial por causa da missa? Outra invenção católica:
doutrina do purgatório, 503 depois de Cristo, já falamos sobre ele. Outra invenção católica, essa do ano 609 depois de Cristo, obrigatoriedade de beijar os pés do Papa. Que isso, pastor? Por que tem que beijar os pés do Papa? Ou então a mão do Papa com o anel do pescador. O Papa na mão esquerda carrega o anel do pescador, que dizem ser o anel de Pedro. Quando o Papa morre, aquele anel é quebrado. E o Papa novo que vem no lugar dele tem um anel específico para ele. Pergunto para o seu irmão, por quê? Você católico que está aqui, ou você católico que está me assistindo aí no DVD, pergunte para o seu pároco, para o seu bispo, para o seu arcebispo, por quê? Se quando Pedro foi visitar Cornélio, Cornélio se ajoelhou diante dele, o que Pedro diz para ele? Levante-se, porque eu sou homem como você. E porque o Papa exige que beije a mão, que beije o pé, que se curve diante dele. Outra invenção católica, adoração de imagens e relíquias, 783 depois de Cristo. Sabia que na Idade Média, na Igreja Católica, havia uma relíquia que era o ovo da pomba que veio sobre a cabeça de Jesus no dia do batismo? Lutero se revoltou, entre outras coisas, com uma dessas. Sabia que na época medieval havia na Igreja Católica pedaço da cruz de Cristo, da Arca de Noé e até mesmo uma pena da pomba que veio sobre Jesus no dia do batismo? O senhor está brincando? É isso mesmo. Outra invenção católica, uso da água benta em 850 depois de Cristo. E ainda vai lá receber a água benta. Eu estudei no colégio católico, da primeira série até a oitava, era colégio dos Santos Anjos. E quando entrava lá, tinha um negocinho pequenininho com a água, que todo mundo ia lá, passava a mão na água, fazia o sinal da cruz, alguém bebia da água, porque a água era benta. Alguém dizia, não vai se benzer? Quem precisa do sangue de Jesus vai buscar água benta para quê? Nós não vamos muito longe. Quem precisa do sangue de Jesus? Aliás, quem tem o sangue de Jesus precisa de banho de descarrego? Vale do sal? Camisa branca amarrada? Não estou falando de fé católica. Já estou falando de fé que se diz evangelho, inventada por quem também? Homens. E quem está lá não faz qual pergunta? Aprenda a fazer essa pergunta. Diga para o seu irmão, por quê? Outra invenção católica, canonização dos santos, 993 depois de Cristo. Essa agora é boa. Outra invenção católica, celibato sacerdotal, 1074 depois de Cristo. O padre ou o papa ou o sacerdote católico não podia se casar. Celibato sacerdotal. 1090 depois de Cristo, invenção do rosário, que nós vamos falar mais um pouco aí na frente o que é rosário. 1190, venda de indulgências. Sabe o que é indulgência? Perdão do pecado. Mas pastor, como é que é isso? Não, que na Igreja Católica você pode ter o perdão pré-pago. Não tem celular pré-pago e pós-pago. Na Igreja Católica tem o perdão pré-pago. Se algum católico espernear, não, o que é isso? O que é isso? Não. Lutero colocou as 95 teses na porta da igreja de Württemberg, na Alemanha, porque um comissionado católico chamado Tetzel entrou na cidade onde ele era pároco, parou na praça central da cidade e fez o seguinte anúncio: quando a moeda cai no fundo do cofre da Igreja Católica, o perdão é concedido imediatamente, tanto para os vivos como para os mortos. Quando Lutero ouviu isso, diga para o seu irmão que era católico. Lutero imediatamente se revoltou e colocou lá as 95 teses. Outra invenção católica: pão da ceia
substituído pela hóstia. Por que os católicos não perguntam? Jesus usou o pão, mas por que eles usam hóstia? Por quê? Sabe quando é que isso foi inventado? Só em 1200 depois de Cristo. Outra, criou-se a confissão auricular, 1215. O que é confissão auricular? É você chegar lá no auricular do pároco e confessar os seus pecados. Quando é que foi criado isso? 1215. Outro, dogma da transubstanciação, 1215. Dogma quer dizer doutrina, e transubstanciação quer dizer que ao padre, ao pároco, ao sacerdote, ao papa, na hora da missa, quando ele levanta a hóstia, é dado a ele o poder de transformar a hóstia no corpo de Cristo e o vinho no sangue de Cristo. Daí transubstanciação, transformação da substância. E tem gente na fé evangélica que crê em transubstanciação também, ou então crê na consubstanciação. Para nós nem é transubstanciação, nem consubstanciação. Para nós é símbolo. É o quê? Sabia que houve um tempo aqui na igreja? Isso aqui é bravo. Aqui nessa igreja houve um tempo que o pão que sobrava da Santa Ceia era o pão santo, porque já tinha sido orado e já tinha sido transformado, e ninguém podia comer porque era santo. Sabe o que fazia? Jogar no Rio Paraibuna. Quando é que o Paraibuna é mais santo que isso aqui? Quando é que o Paraibuna é mais santo que esse estômago, esse intestino aqui? Olha o absurdo. Outra invenção católica, proibição da leitura bíblica em 1220. A Igreja Católica proibiu, é proibido ler Bíblia. E aí a missa começou a ser feita em latim. E aí então a Bíblia era apenas no latim. E quem é que entendia latim? Só o cachorro. 1316, instituição da reza da Ave Maria. Somente em 1316. Outra invenção católica, 1415, eliminação do vinho na Santa Ceia. Quem toma o vinho é só o padre. 1546, introdução dos livros apócrifos. 1600, invenção do escapulário, que hoje pode ser uma joia ou pode ser uma roupa. 1854, dogma da Imaculada Concepção de Maria. E por fim não, ainda tem mais, 1908, esse sujeito chamado Papa Pio X anula qualquer casamento que não foi oficializado por um sacerdote romano. E por último, 1950, dogma da presença real e corporal de Maria no céu. 25, entre aspas, invenções. E por que se aceita? Porque não se pergunta por quê. Porque se perguntar por quê, eu lhe pergunto, haverá resposta? Haverá resposta? Quando não se há resposta, geralmente vai se responder o que então? Como os pais dizem para os filhos? Porque sim. O pai e a mãe usa da autoridade de pai e mãe, considera o filho um mentecapto, e aí diz para ele, porque sim. Pastor, o que é mentecapto? Gente que não pensa, homem da caverna, homem das pedras. Gente que não raciocinou, pastor, eu chamando meu filho de mentecapto. Quando você diz, porque sim, não é outra palavra. É a mesma coisa para muita gente na fé católica. Nós podemos ficar aqui citando, quantas invenções? Repita comigo, mais de 1000. Que é isso, pastor? Entra no site da Igreja Católica que você verá tudo lá. Vamos analisar só algumas delas, mais assim aprofundadamente. Vamos analisar sobre a hóstia. A hóstia foi substituída pelo pão na missa em 11 de agosto de 1264 pelo Papa Urbano IV, com a bula Transiturus. Olhe bem, isso foi feito por quem? Pelo Papa. Como o Papa é
infalível, não erra. Contradizê-lo, você pode ser passível de excomunhão, então todo mundo se aceita. Agora, sabe por que o Papa Urbano IV instituiu a hóstia no lugar do pão? Isso aí é forte, gente. Porque quando ele ainda não era Papa, era apenas pároco, na paróquia dele havia uma moça que havia se tornado freira aos 14 anos, chamada Juliana, que com 17 anos começou a ter visões de algo parecido com uma hóstia. 30 anos depois, quando Urbano se torna Papa, dando crédito às visões da freira Juliana de 17 anos, o que ele institui? A hóstia. E lá então se usa a hóstia na Eucaristia, que na igreja evangélica nós chamamos de Santa Ceia. Jesus mandou ir arrumar o cenáculo para a ceia ou para a Eucaristia? Por que Eucaristia? Amigo católico, pergunta para o seu padre: por que Eucaristia? Então quer dizer que quando o católico pega a hóstia, que é isso daí, tem 3 tipos de tamanho de hóstia. Quando que é feito numa... Conseguiram a prensa da hóstia? Tem a manual e tem isso, olha lá. A automatizada para fazer a hóstia e a outra manual. E ganha-se dinheiro com isso. A hóstia é feita só de farinha de trigo e água prensada, sem nada de fermento, como se fosse um pão ázimo. Agora sabe por que eles colocam aquilo na boca e quando põe dissolve? Porque uma menina de 17 anos teve uma visão. Agora, aqui na igreja então, uma pessoa de 17 anos vai ter uma visão, e eu vou declarar isso como dogma, como doutrina. Pergunte para o seu irmão: por quê? Se perguntarem para nós por que usamos o pão, qual é a resposta que nós damos? Porque Jesus usou. Então e por que Jesus usou? Agora pergunta para ele. Foi ele que usou. Eu só sei que ele usou pão. Essa palavra hóstia, que parece uma bolacha arredondada, volta lá, hóstia, por favor. Parece uma bolacha arredondada, fininha, branca, significa vítima. Significa o quê? A palavra hóstia literalmente significa vítima. É porque para a fé católica, Jesus foi uma vítima. Jesus foi um coitado. Toda vez que a igreja católica mostra Jesus na cruz, e a cruz deles nunca está vazia, sempre está com alguém lá ainda crucificado, qual é a cara de Jesus lá? Vítima. Coitado. Jesus não foi vítima, ele se ofereceu a nosso favor. Ele não foi colocado lá como um coitado, um digno de pena, um vítima. Coitado de Jesus. Não tem a pena de Jesus, tem a pena de si mesmo, que se não fosse ele, tu estarias condenado, meu irmão. Mas por causa do sacrifício dele, você pode ser perdoado. Agora olhe bem, olhe bem, olhe bem. Isso aqui é bravo. Isso aqui é bravo. Onde é a hóstia? Uma hóstia é consagrada e servida aos fiéis, e a outra hóstia é colocada no ostensório. Quem já foi católico aí sabe disso. Ostensório, passa o ostensório por favor para mim. Ostensório, aquilo lá. Ali dentro do ostensório, o ostensório é formato de um sol soltando raios. Olha como lá em cima está vendo. Ali no meio, onde ali está branco, lá no altar católico, entra na igreja católica amanhã. Não entra para rezar não, só entra para pesquisar. Entre lá amanhã, lá no altar, vai ter uma casinha. Geralmente essa casinha tem uma toalhinha branca, e por detrás daquela toalhinha, o que está lá? O ostensório. O que está lá dentro? Uma hóstia. Por que a hóstia está lá, pastor? Porque aquilo lá é para ser adorado. Porque quando o padre levanta a hóstia, acontece a transubstanciação. Se transforma no corpo de Cristo. Já que é o corpo de Cristo, tem que ser adorado. Então fica lá para eles adorarem. Olhe bem, está vendo aquilo lá? Está vendo aquilo lá?
Isso foi criado lá no Concílio de Trento. Agora olhe. Está vendo aquela forma de sol com seus raios? Porque no paganismo romano se adorava ao Deus Sol. Quando o católico coloca o corpo de Cristo lá, na fé deles, e se curva e se ajoelha, está adorando a quem também? O Deus Sol. Olha a mistura, olha o sincretismo. Mas, amigo católico que está assistindo esse DVD, te ensinaram isso lá? Te falaram a verdade? Por isso Jesus disse: conhecereis, e a verdade vos libertará. Adoração ao sol era a adoração dos costumes pagãos, gregos, romanistas. E na igreja católica hoje tem hóstia, tem ostensório, e ninguém pergunta por quê. Mas vamos aqui uma outra invenção católica, que é um rosário. Coloca o rosário aí, por favor. Rosário é aquilo dali, que alguns conhecem como terço. O que é isso? É uma cadeia, entre aspas, não é cadeia, prisão. Cadeia quer dizer sequência, com 15 conjuntos de pequenas contas, marcadas com uma conta maior que o crucifixo. Então ali, você conta, cada bolinha você reza uma Ave Maria. 15 bolinhas, 15 Ave Marias. Na 16ª é um Pai Nosso. E aí você vai fazendo 15 Ave Maria até dar 150 Aves Marias e mais 15 Pais Nossos. Pastor, quem inventou isso? Jesus andou com o rosário na mão? Maria andou? Paulo, Pedro, Tiago, João, Mateus, Filipe, Bartolomé, Timóteo, Tito. Ninguém deles andou? Mas por que lá tem? Vamos lá, olha bem que peça histórica, isso é impressionante. Segundo a tradição católica, o rosário foi dado a Santo Domingo no ano 1206 depois de Cristo, para ser usado como uma arma poderosa para converter os pagãos. Sabe o que significa a palavra rosário? Coroa de rosas. E sabe qual é a tradição? Meu irmão, isso é absurdo. Católico, isso é absurdo. Segundo a tradição católica, quando se reza uma Ave Maria no rosário, Maria recebe uma rosa. E quando se reza o rosário todo, ela recebe uma coroa de rosas. Daí o nome rosário. Irmão, agora para que tem que dar uma rosa para alguém quando ora? Ou, vamos fazer outra pergunta: quem entrega a rosa para ela? Outra pergunta: essa rosa é colhida onde? Outra pergunta: essa rosa é levada para onde? Sabe por que rosa? Porque para eles a rosa é a flor das flores, é a coroa das flores. Sabe quanto que foi decidido quantas Ave Maria e quantos Pais Nossos teria? Somente no ano 1300 depois de Cristo. Quer dizer que a igreja viveu 1300 anos sem ele. E tinha algum problema? Não. E por que depois de 1300 tinha que ter? Tudo porque isso apareceu em uma visão. Pastor, que coisa, mas tem um cabo de igreja com visão aí, que vira lei lá dentro, que vira doutrina lá dentro. Meu Deus do céu. Mas não basta só isso não. Um tipo de rosário, que era um terço de contas, uma cordinha para orações, vamos usar essa palavra tão simples, também era usada no culto a Astarte, a deusa mãe dos fenícios. Shiva, que era uma deusa hindu, era adorada com um colar semelhante. A Diana,
Diana dos Efésios também tinha um desses colares. Como lembra do paganismo, a mistura, o que a fé católica faz? Já que Shiva tem, que Diana tem, que Astarte tem, Maria também terá. Associa uma coisa a outra. E ninguém pergunta por quê. Jesus usou rosário? Na Bíblia existe menção do rosário? Alguém reza para Maria? Existe a Ave Maria? Alguém reza 150 vezes? Não, e o mais importante é Mateus 6, 7 a 9. Tem um texto aí. Isso. Nas suas orações, onde? Rezas. Nas suas? Não fiquem repetindo o que vocês já disseram. Como fazem? Olha aí, ó, como fazem? Eles pensam que Deus os ouvirá porque fazem? Não sejam como eles, pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês, portanto orem assim: Pai nosso que estás no céu. E aí vem o modelo da oração do Pai Nosso. Jesus advertiu para não se orar como os pagãos, que fazem orações apenas de repetições. Vai para o grego, padre católico. Alguém dê isso de presente para o padre no dia do aniversário dele. Dê, por favor, fala, pastor Bruno mandou deste presente. Eu comprei, mas ele que mandou. Toma aqui, querido padre, que está me assistindo. Pense comigo. Se Jesus falou para você não usar vãs repetições, por que usa? E você estudou grego, padre. Lá nessa palavra vãs repetições tem a expressão tatalogando, que traduzido para o português comum pode se traduzir como não fale como papagaio. É o que está no original grego. Só que ninguém pergunta, porque diga-se, já fui católico, não me lembro mais. Mas vamos aqui mais uma tradição, vamos. Essa tradição é de doer. Eu acho que essa é uma das piores. É a tradição do Papai Noel. Papai Noel, olha que meio. Que coisa linda, olha. Lindo, não é? Olha ali, olha, os animaizinhos com os olhos vivos, coruja voando, pássaros voando, neve. Olha, um sujeito que deve estar com colesterol lá em cima, um triglicérido lá em cima, com problema de pressão, um provável ataque cardíaco, um provável derrame. Olhe bem, com a barba branca. Olhe bem como ele mantém uma barba branca, né? Em tanto tempo. Mas vamos lá pensar no Papai Noel. Pergunta para o seu irmão, você já se vestiu de Papai Noel? E quem já se vestiu de Mamãe Noel? Ai meu Deus, chega a doer. Papai Noel ou Santa Claus. Conseguiram a imagem da Santa Claus? É a mesma coisa que conseguiram a imagem, né? Ou seu nome verdadeiro, que é Nicolau. Conseguirem uma foto do Nicolau? Ou Nicolau, guarda isso. Nasceu no ano 280 depois de Cristo, na cidade de Mira, onde hoje fica a Turquia. Vai guardando. Perdeu seus pais aos 9 anos, ficou órfão, os pais dele morreram de uma epidemia. Estudou filosofia grega, doutrina cristã. E no início do 3º século se tornou bispo de Mira, onde hoje é a Turquia. Foi preso 2 vezes. Uma vez por motivos religiosos e outra vez porque agrediu um conhecido. Olha de onde surgiu a lenda. Ajudou anonimamente um vizinho que tinha 3 filhas que iam se casar. E o pai não tinha o dote das filhas. Então o que ele faz? Em noites diferentes, vai anonimamente e joga moedas de ouro pela janela desta família para ajudar o pai a casar as filhas. Essa história correu gerações, sofreu transformações. O punhado de moedas se transformou num saco de moedas. Depois não jogava mais pela janela, mas sim
pela chaminé. No lugar de cair no chão, caía nas meias, que eram colocadas na beirada da lareira para secar por causa do inverno. Era magro, tinha barba escura e era sério. Em 1300 pintaram a barba dele como branca. Em 1800 deram uma barriga proeminente para ele e uma cesta de alimentos. Depois as botas ficaram pretas, o traje ficou vermelho, ganhou um gorro na cabeça. No século XIX, a cesta de alimento tornou-se uma cesta de brinquedos. E essa figura que nós temos hoje, desse bom velhinho, gordinho, barba branca, de roupa vermelha, com um trenó puxado por renas, foi criada por este homem aí, ó, Thomas Nast. Avança. Thomas, não, isso não é a foto do Thomas Nast, não. Conseguiu a foto dele, não? Não conseguiu, né? O Thomas Nast, que é um cartunista americano, guarda isso, foi contratado pela Coca-Cola em 1930 para fazer uma propaganda para uma revista americana chamada Harper's Weekly. E na propaganda ele faz então um bom velhinho segurando uma garrafa de Coca-Cola na mão, a bochecha rosada, a roupa vermelha, o cinto branco, a barba branca, a bota, o trenó, para vender um produto de Coca-Cola. E aí então associou esse homem a qual data? Natal. E a palavra Natal quer dizer nascimento. E nascimento de quem? De Jesus. Meu irmão, quantos crentes têm fotos de seus filhos tirados nos shoppings das nossas cidades, sentados no trono do Papai Noel, no colo do bom velhinho? E o bom velhinho ainda tem que fazer o ho. E você fica lá feito um besta enfrentando a fila para o seu filho ter aquela foto. E o seu filho, quando for adulto, olhará e dirá: isso aqui é quando meu pai era idiota. O pastor, o senhor pegou, hein? Interprete de outro jeito. Mas quando... Você já tirou foto do Papai Noel? Está saindo o fotógrafo dele. 400 fotos por dia. Ó, 400 bobos por dia. 2 Papai Noel, de manhã um, de tarde outro. E você vai tirando foto deles. Olha aí que coisa. Olha aí que coisa. Olha aí que coisa. Olha aí que coisa. Agora vamos pensar uma coisa. Por que então que o Natal é dia 25 de dezembro? Por que isso aconteceu? O Natal passou a ser dia 25 de dezembro no ano 525 depois de Cristo. Até 525 Jesus não nasceu 25 de dezembro. Ele só nasceu 25 de dezembro depois de quando? 525. Para coincidir com uma festa oriental e romana. Na verdade, Jesus só nasceu 25 de dezembro por obra desse Papa aí, João I. Esse Papa aí, quantos crentes, 1500 anos depois, estão obedecendo esse homem? Os espíritas obedecem aos mortos, os católicos, o Papa, e os evangélicos, a Bíblia. Pergunte para quem está do seu lado: você é evangélico em dezembro? Quer rever, meu irmão? Quer rever? Eu estou torcendo para o dia 25 de dezembro cair no domingo. Eu quero ver quantos católicos terão aqui. Eu quero ver 25 de dezembro cair no domingo. E eu quero ver quantos católicos nós teremos aqui. Ô pastor, por causa da minha família, por causa da tradição, por isso Jesus disse: vós
anulastes o mandamento de Deus por causa da vossa tradição. Bom, quanta gente aqui domingo não teve um almoço de Páscoa? Pouca vergonha evangélica. Absurdo evangélico. Quantos aí não estouraram o cartão de crédito fazendo as compras de Páscoa e fez o papel de bobo de dar para todas as crianças da sua família um ovinho de Páscoa? Oh, meu Deus! Nada contra o ovo, que inventou do ovo é a galinha, o criador do ovo é Deus. Nada contra o ovo. O negócio é dizer que o ovo é de Páscoa. Ou então você se veste de coelhinho da Páscoa, que trazes para mim um ovo, 2 ovos, 3 ovos, assim, e você coloca as orelhinhas e se veste de algodão na bochecha e algodão na manga e vai feito um besta entrando no quarto dos seus filhos da Páscoa com o ovinho na boca, que trazes para mim. Faz as pessoas de bobas, manipula as pessoas. O problema é evangélico sendo manipulado pelos papas. Mas vamos voltar ao Natal. Não estou falando de Páscoa ainda não. Sabe por que esse papa aí, João 1, instituiu o Natal 25 de dezembro, no ano 525? Porque a Igreja Católica estava perdendo para uma festa pagã do mitraísmo, do Mitra, que celebrava no dia 25 de dezembro o Natalis Invicti Solis, isso é latim, que significa o nascimento do sol vitorioso. Lembra o ostensório? Olha o sol vitorioso aí. Como o Papa não conseguia anular essa festa pagã, o que ele faz? Edita uma bula. O que é uma bula, pastor? É um edito papal, ou então uma encíclica, onde ele determina que, orientado pelo Espírito Santo, sentado na cadeira de Pedro, ele tem a revelação que Jesus nasceu 25 de dezembro, e os evangélicos vão tudo atrás disso. Nós temos que aprender a converter de verdade. Nós temos que aprender a ser bíblicos de verdade. Se a Bíblia não diz, se a Bíblia não manda, se a Bíblia não ensina, eu não preciso seguir, eu não preciso viver, eu não preciso andar atrás disso. Mas vamos lá. Nessa época era iniciado o festival de inverno, isso é dentro do mitraísmo. Era festejado o festival de inverno, cultuado pelos pagãos. Era o dia da Saturnália, vai gravando esses nomes. Feriado no mundo grego, para o nascimento do Deus Sol, o dia da natividade, porque o Sol é que gerava vida a todas as pessoas, o Sol era vitorioso. Então os papas fizeram questão de declarar esse dia um feriado cristão. Jesus não nasceu 25 de dezembro. Por que o senhor prova isso, pastor? Lucas 2,8, não precisa abrir. Os pastores são visitados no campo pelos anjos. Os anjos visitariam os pastores no campo se os pastores no campo não estivessem? Em dezembro, os pastores não estavam no campo. Por quê? Dezembro em Israel é um período chuvoso, de noites frias. E nenhum pastor inteligente vai pegar o rebanho dele e deixar no sereno, ao relento, ao céu aberto, sendo molhado pelo sereno, estragando a lã e ainda levando o rebanho a possível doença dos pulmões. Então eles não estavam no campo. Se eles não estavam no campo, então os anjos não apareceram em qual data? Na data de dezembro. Porque em dezembro os pastores não estariam no campo. Segundo, possivelmente José e Maria foram para Belém, preste atenção,
na época da festa dos tabernáculos. Por isso a cidade estava muito cheia e não havia hospedaria para eles, não havia pensão, não havia hotel. Outra coisa, bem no meio do inverno, com muita chuva, o imperador ia pedir um recenseamento. Não se esqueça que José e Maria viajaram para Belém exatamente para cumprir uma ordem imperial, para fazer o recenseamento e para se cumprir o que havia escrito os profetas. E tu, Belém Efrata, será a casa do Messias. Eu estou parafraseando com palavras minhas. Vamos entender uma outra questão. Sabe quando em Israel é comemorada a festa dos tabernáculos? No mês de outubro. Qual mês? Outubro. E vamos entender uma outra coisa. Onde é que na Bíblia manda celebrar o nascimento de Jesus? A Santa Ceia é para celebrar a morte e ressurreição, mas não o nascimento. Se Jesus tivesse nascido, mas não morrido, nós teríamos fé nele hoje? Não. Nascer faz parte da vida de toda pessoa, mas e morrer e ressuscitar? Só um até hoje, que é Jesus. Há crentes que 25 de dezembro, 24 para 25 fazem a ceia, e ainda tem que ser meia-noite, igual os pagãos, para comemorar a Saturnália, para comemorar o nascimento do sol invictus. E nesse dia espera-se meia-noite, porque 25 de dezembro, quando então o céu é anunciado o nascimento do sol, todo mundo fazia as refeições e oferecia as refeições na Saturnália em adoração ao Deus Sol. E quanto crente hoje, se tiver culto dia 24, sai correndo para a ceia. Eu tenho vergonha de uma igreja assim. Quando eu cheguei em Juiz de Fora 2006, sabia que minha família tinha ceia de Natal? E sabia que tinha que ser meia-noite? Quando eu cheguei, para você ver na ceia, eu não sou católico, não obedeço o Papa. Eu sou evangélico, obedeço Jesus. Não é ceia. Então tudo bem, nós vamos comer meia-noite. Por que comer meia-noite? Faço passar a mão a noite toda? A medicina já me ensinou que encher a barriga de noite vai fazer você passar mal e ainda ter até insônia se bobear, ter até congestão se você não prestar atenção. É na hora que eu chegar tem que comer. E ainda estão lutando contra mim, ninguém me ganhou ainda não. Eu chego lá, dá 8 horas, vamos comer, senta na mesa, pai, vamos orar aqui. Não, mas não é noite, não precisa ser noite. Sabia que tinha de árvore de Natal? Eu falei, se tiver um, não entro. Não põe o pé aqui. Se a minha família não respeita a minha fé, eu respeito a minha fé. Na minha família não tem mais Natal. Eu estou tentando acabar com o amigo oculto, não consegui ainda não. Eu estou tentando. Mas pastor, por que isso, irmão? Para que ter um amigo que é oculto? Só lembra de você uma vez no ano. Ainda vai te dar presente que diz, não repara porque é uma lembrança. Então eu não consigo lembrar. Eu vou ter um amigo desse, amigo que está comigo o ano inteiro, que não quer me dar uma lembrança, mas quer me dar algo significativo. Mas isso é outra história. Eu não tenho tempo, mas se eu teria tempo, eu entraria agora em 2 tradições católicas que se tornaram evangélicas. Eu quero só citá-las. Eu sei que pastores que vão assistir esse DVD vão me criticar, mas eu me coloco à prova. Abram a Bíblia e podem me questionar, com respaldo bíblico. Quem é que inventou que esse lugar que eu estou é altar? Quem é que inventou que este lugar que eu estou é altar? Por que a igreja tem que ter altar? Por que o altar tem que ser santo? Por que para subir no altar tem que estar consagrado? De onde é que veio essa tradição? Repita comigo, do catolicismo. Isso aqui é altar? Isso aqui é altar? Não, isso aqui é chão. Qual é o nome disso aqui? Qual é o nome disso aqui? Chão. Mas isso aqui não é altar? Não, isso aqui é chão. Qual é o nome disso aqui? Porta
Bíblia, ou então uma palavra feia, púlpito. Igreja não tem altar. Quem tem altar é a Igreja Católica. Sabe por quê? Porque lá tem o ostensório, onde lá dentro tem um pedaço do corpo para ser... Cadê o corpo de Cristo aqui? Cadê o corpo de Cristo? Vocês colocaram aqui dentro? Esse aqui é o nosso ostensório? Cadê o corpo de Cristo? Cadê? Cadê o corpo de Cristo aqui debaixo, gente? Não. Cadê o corpo de Cristo? Ah, está aqui. Se não tem corpo de Cristo aqui, esse lugar é santo? Esse lugar que é santo? Esse lugar que é santo? Não, meu irmão. Alguém falou bem ali. Santo é quem a presença de Deus habita nele. Esse lugar torna-se santo quando eu ponho os pés nele, porque eu sou santo. Não sabeis vós que sois templo e que o Espírito Santo habita? Você já viu que tem crente que fala assim: eu vou orar no altar? De onde é que vem essa ideia? Católica romana. Tem pastor que está me assistindo que você nunca mais me chama para ir aí, mas eu fui chamado para ser atalaia. A verdade dói, incomoda, atrapalha, deixa com raiva, mas liberta. Se você continuar chamando esse lugar alto de altar, não é mais por engano, mas é por consciência. Igreja evangélica não tem altar. Quem tem altar é a Igreja Católica. Agora é que o pau vai comer. Agora o negócio vai ficar bravo. Sabe o negócio que entrou na igreja? Cerimônia de casamento. Você quer fazer cerimônia, casamento é seu, faça o que quiser, meu irmão. Você quer casar de branco, roxo, amarelo, rosa, o casamento é seu, case da cor que quiser. Mas a cerimônia religiosa de casamento é católica. Na igreja evangélica existem 2 sacramentos: Santa Ceia e batismo. Na igreja católica existem 7 sacramentos e um deles é o matrimônio. Onde na Bíblia que está mandando fazer cerimônia de casamento? Quem na Bíblia que fez uma cerimônia de casamento? E pelo amor de Deus, o primeiro milagre de Jesus não foi numa cerimônia. O primeiro milagre de Jesus foi numa festa de casamento. O primeiro casamento citado na Bíblia é qual? Adão e Eva. Quem os declarou marido e mulher? Quando Rebeca foi apresentada a Isaac, quem fez o casamento? Quem? 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 Eu desafio qualquer pastor. Quem? Eu desafio qualquer igreja. Quem? 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 Ninguém. A Bíblia diz que Isaac simplesmente pegou Rebeca, levou para a tenda dele, teve relações com ela e foi consolado pela morte de sua mãe. Casamento, quando é bem feito, até consola. É bíblico. De onde é que nos manuais do ministro, passe nas livrarias evangélicas, por favor, é baratinho, compre o manual do ministro e você verá a tradição católica na igreja. Lá no manual do ministro, no final da parte do casamento, está escrito assim: o ministrante fala: eu vos declaro casados, marido e mulher. Quem deu ao homem a autoridade de declarar alguém casado? Quem
tenho ao pastor a autoridade de declarar que alguém está casado. Casamento significa união. O que significa casamento? União. Por isso deixe o homem, o seu pai, a sua mulher e se... Alguém vai me unir? Alguém vai me unir? Quem vai me unir a minha mulher? Eu. Como que acontece a união? Através do intercurso sexual. Para Deus, ter relação sexual é ter compromisso de casamento. Quem tem relação sexual sem compromisso de casamento é promíscuo, é promíscua, é prostituto, é prostituta, é sem vergonha, é galinha, é mulherengo ou homeirengo. E a invenção minha, essa seria a última palavra. Por isso que o ato sexual na Bíblia é apenas no casamento, nem antes dele e muito menos fora dele. Se você é casado e tem relação sexual com outra pessoa, a Bíblia chama de adultério. Se você não é casado e tem relação sexual com a pessoa, a Bíblia chama de prostituição ou promiscuidade. Não há uma ordem bíblica para fazer cerimônia de casamento. Pastor, se eu quiser me casar então, apenas lá na minha casa, com o senhor orando, eu posso? Claro. Eu não preciso da cerimônia. Cerimônia é católica. Cerimônia é o quê? Católica. E você sabia que tem gente com um fardo religioso dizendo que está amigado porque não casou na igreja? Amigado é quando você não casa no civil. Se você não casa no civil, preste atenção. Se você não casa no civil, você não está em adultério. Que isso, pastor? Não, você está em desobediência civil. Tem gente vindo do encontro, casado para o ser humano, entre aspas, há 10, 20, 30 anos, vive junto, tem vida sexual ativa, vem do encontro e fala para o marido: agora não posso mais ter relações sexuais com você porque eu não sou casado. Que é isso, gente? Quer dizer então que Deus não casa você, só casa quando o pastor fala: eu te declaro. O que Deus uniu não é o homem que une e nem pode ser o homem que separa. Quem une é Deus. União é um milagre. O que é união? Um milagre. E por que, pastor, que eu tenho que casar no civil? Porque você é cidadão. E nós temos que obedecer às autoridades constituídas por Deus. Pastor, o senhor está me dizendo que eu não preciso casar na igreja? Pastores, não é necessário se casar na igreja. Não, ó, como é que uma coisa puxa a outra. Tem que casar na igreja porque tem que receber a bênção no... Tem que receber a bênção no... Esse chão não é altar, esse chão é chão. O que tem nesse chão, gente? Vamos lá. É só raciocinar. Diga que você não é proibido pensar. E quem casa no clube? E quem casa no hotel? Hein? Ah, vamos e venhamos. Oh meu Deus, e conhecereis a verdade. Eu amo isso. E a verdade vos libertará. Sabe por que as igrejas estão brigando você a casar nelas? Quanto que elas cobram para fazer o casamento? Um salário mínimo, R$400. Veio uma mulher de outra igreja me dando uma ideia. Olha que ideia! Ah, meu Deus do céu, dá para matar! Pastor, eu tenho uma ideia para o senhor. Essa igreja é bonita, essa igreja é bem localizada. Coloque um corredor aqui no meio e o senhor reforma essa igreja inteira só cobrando casamento.
Na minha igreja o pastor fez isso. E ele reformou a igreja dele inteira. Ela usou a expressão bem. O reformou a igreja dele. A de Jesus não cobra. Se casamento é um ato para abençoar, como alguns pastores defendem, tem que casar na igreja para ser abençoado. Então estamos cobrando uma bênção. Não, pastor, mas está cobrando a luz, está cobrando o ar-condicionado. O ar-condicionado está ligado e a luz está ligada. Cobrou quanto para você entrar aqui hoje? Pergunta para quem está. Te cobrou alguma coisa? Se cobrou, fala quem é um demônio, nós vamos expulsar. Por que o casamento então vai se cobrar? Por quê? Isso tem que ser liberto. Isso é uma tradição o quê? Católica. Isso é uma tradição porque o casamento para eles é um sacramento. Casamento para nós não é. Ah, pastor, então está liberado. Liberado o quê? Pastor, então está liberado. Está liberado. Quer casar? Formalize isso com os pais da moça, com os pais do noivo. Vai no cartório, obedeça às leis. Pastor, eu tenho que vir aqui na igreja? Mas se eu quiser vir, seja bem-vindo. O senhor vai tirar as cadeiras do corredor? Eu tenho que entrar pelo lateral? Ô pastor, mas eu pensava em entrar com aquele vestido branco, invenção da rainha Vitória da Inglaterra, que para se casar mandou fazer um vestido branco para ela. Mas pastor, eu queria usar o véu. Aqui vocês vão rir. Isso aqui vocês vão rir. Isso aqui vocês vão rir. Sabe por que se usava o véu? Para a mulher, quando entrasse, não fosse alvo do mal olhado das outras mulheres invejosas. E por isso ela entrava com o rosto tampado pelo véu. E você, boba, casou com o véu. Meu Deus do céu, que é isso? E o buquê de flores? Eu vou te explicar o buquê de flores. Eu vou te explicar. Buquê de flores era usado com ervas aromáticas para expulsar maus espíritos ou mosquitos. O interessante é que joga o buquê e você cai para pegar o buquê, para expulsar os maus espíritos. Diga para quem está do seu lado, pergunte por quê. Diga para mais uma pessoa, pergunte por quê. O interessante é a moça que diz, mas eu sonho. Você pode ser o que você quiser, minha irmã. Só entenda o porquê. Só entenda o quê? Entenda o porquê. Poderíamos citar outras coisas, como por exemplo a árvore de Natal. Poderíamos citar também a aliança, símbolo do casamento, onde é que saiu esse símbolo. Mas só que o tempo não nos permite. Mas quinta-feira que vem nós vamos avançar. Nós vamos para a quinta ministração, descobrindo a verdade sobre o. Por ora, Mateus capítulo 15, versículo 1 ao 3. Fica triste não, irmão. Eu também casei na igreja, gente. Vânia também vestiu de branco. Só não usou véu. Mateus capítulo 15, verso 1 a 3. Então alguns fariseus e alguns mestres da lei vieram de Jerusalém para falar com Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos comem sem lavar as mãos, desobedecendo assim aos ensinamentos que recebemos dos antigos? Jesus respondeu: e por que é que vocês desobedecem aos mandamentos de Deus e seguem os seus próprios mandamentos? Repita isso comigo. E por que é que vocês desobedecem ao mandamento de Deus e seguem os seus próprios ensinamentos? Qual pergunta que Jesus fez? Qual pergunta Jesus fez? Qual pergunta Jesus fez? Por que tem gente na igreja, olha bem para mim, moças, rapazes, homens, mulheres, que escondidamente vão aos motéis,
têm relações sexuais? Por que alguns pastores solteiros fazem isso com suas ovelhas? E por que eles não se casam? Por uma simples questão: porque eu não tenho dinheiro para a festa, porque eu não tenho dinheiro para a cerimônia. Porque vocês anulam os mandamentos de Deus por causa da vossa própria tradição? Porque há na igreja casais se abrasando, pegando fogo, incendiando-se na hora do namoro, mas não se casam? Porque eu não tenho dinheiro para o vestido de noivo, porque eu não tenho dinheiro para pagar as flores, porque eu não tenho igreja para pagar as fotos, porque eu não tenho dinheiro para pagar a filmagem. Você pode filmar, você pode tirar foto, você pode usar flores, você pode plantar uma floresta amazônica para você casar, você pode fazer um jardim do Éden para o seu casamento, mas não anule os mandamentos de Deus por causa da vossa tradição. A Bíblia não mandou ninguém casar na igreja, mas a Bíblia mandou que ninguém adulterasse, que ninguém cobiçasse a mulher do próximo, que ninguém cobiçasse coisa alguma do próximo. Mas o que a tradição faz? Você adultera, você cobiça, você faz tudo isso, mas não deixe de seguir a tradição humana. Você quer seguir a tradição? Siga. Eu não estou dizendo que é proibido casar na igreja. Eu só estou dizendo que se você não casar na igreja, você não cometeu nenhum erro, mas você tem que obedecer às leis civis do seu país e casar sim no civil, senão você comete desobediência civil. Pastores, amigos, pastores que estão assistindo este DVD, talvez você nunca ouviu isso, porque infelizmente isso não é ensinado, porque para muito evangélico esse altar é igual ao católico, só que não tem ostensório. Casamento é como se fosse um sacramento, só que ele não está na Bíblia. Conhecereis a verdade. Você está sendo liberto? Você está sendo liberto? Por favor, dê um DVD deste de presente para o seu amigo católico. Mostre para ele a verdade, porque ele será liberto pela verdade. Só para nós terminarmos, quem assistiu o pronunciamento do Papa pedindo perdão aos católicos da Irlanda pelos pecados de pedofilia dos padres? Ele usou duas expressões: nós pedimos desculpa e a Igreja Católica sente remorso. Exatamente essas palavras. Crente não pede desculpa, pede perdão. E crente não tem remorso, tem arrependimento, metanoia, mudança de ideia, mudança de direção e mudança de hábito. Até isso o Papa não consegue ser bíblico. Vamos ficar de pé. Levante sua mão a Deus e ore comigo. Senhor meu Deus,